Muito bem, boa tarde Moçambique e a todos que nos acompanham a esta altura. Sejam bem-vindos ao Debate Internacional, o programa que passa aqui na FTV aos sábados e que analisa aquilo que é a pauta, portanto, mediática ao nível internacional, aquilo que ocorre fora de portas do nosso país ou aquilo que, de alguma forma, possa ter uma conexão com aquilo que é a política externa moçambicana. Temos estado, portanto, ao longo de vários meses a conversar em relação aos diversos temas. Hoje, de forma específica, dia 19 de março, vamos ter uma conversa, digamos, a dois com o já conhecido comentador que tem estado aqui conosco para analisar estes aspectos. José Matemulano, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde telespectadores, muito obrigado pelo convite. Exato. E espero que sejam prontos para mais uma jornada. Exato. Okay. Muito bem, uma jornada que vai, portanto, a trazer aquilo que são os últimos desenvolvimentos do conflito russo-ucraniano. Portanto, conforme temos estado aqui a acompanhar, todas as semanas temos estado a trazer novos dados, novas dinâmicas, novos aspectos, novos assuntos, controvérsias, aquilo que tem sido, portanto, evoluir deste conflito, chamado pela Rússia de, portanto, intervenção especial, e também pela Ucrânia e pelos demais países do Ocidente, de uma guerra aberta. Pelo sim, pelo não, esta semana vamos abordar em primeiro plano um fato bastante interessante, é que desde a quinta-feira tem estado a circular informações segundo as quais há passos significativos, portanto, para o alcance de um possível acordo entre a Rússia e a Ucrânia. E um jornalista da Financial Times conseguiu ter acesso, segundo a imprensa internacional, de um esboço de 15 pontos que podem traçar a resolução deste conflito na Ucrânia. Portanto, José Matemulano, vamos analisar alguns desses pontos. Portanto, um dos termos Moscovo, portanto, obriga a Kiev à neutralidade. Este assunto já tínhamos dito, antes do eclodir do conflito, Vladimir Putin, o primeiro documento que apresentou à Ucrânia, trazia já esta situação. Temos também a questão o fato de que o Putin também quer que a Ucrânia não sirva de território para bases militares estrangeiras e, portanto, também um cessar-fogo. A Ucrânia, neste caso, contrapõe com um possível cessar-fogo. São estas algumas das questões, vamos analisar as outras, mas estas primeiras duas, pelo menos, há aqui espaço para a Ucrânia poder aceitá-las, tendo em conta o desenrolar do próprio conflito que já causou muitos danos. Bom, de facto, é uma questão muito debatida ultimamente, a questão das conversações que estão em curso, mas eles perdem, quer dizer, uma análise um pouco mais profunda, dá a perceber que não há hoje muito sentido na verdade, sentar-se para alcançar um acordo, porque a posição, na verdade, é uma posição de superioridade, não é, do exército russo. Portanto, a única causa pela qual se está a levar a cabo estas rondas de conversações, e não é de menos, na verdade, é para tentar salvaguardar a vida de mais pessoas, né, no sentido de se criarem os tais corredores humanitários, não é? Para poder evacuar as pessoas, para poder ganhar mais algum tempo. Por outro lado, quem precisa do tempo, na verdade, é Zelensky, porque é com os corredores humanitários nos corredores humanitários que ele vê talvez uma possibilidade de poder retirar os seus homens, não é? Dos grupos bandidos e não só, quer dizer, que estão encurralados, estão cercados. Tanto quando se atinge a questão de um acordo sobre os corredores humanitários, e como os russos já têm relatado, tendem a sair juntamente com os civis, os militares, né? os bandidos, os neonazis que os russos têm a intenção de liquidar. Mas mesmo assim, quer dizer, eles têm sido, é um controle muito cerrado, porque todos os homens são obrigados a retirar as camisas para que se verifique as marcas nos ombros, né? Portanto, é nessa perspectiva que se vê estas conversações, porque todas as condições que a Rússia coloca praticamente não se diferem, quer dizer, são as antigas,
mais as novas, mais umas novas que são quer dizer, o reconhecimento da Ucrânia, e neste caso não só da Ucrânia, porque já se coloca isso a nível internacional, já houve uma frase nesse sentido, que teriam que reconhecer a Crimeia e as repúblicas como independentes, a Crimeia como russa e as repúblicas como estados independentes. Portanto, há acréscimos nas exigências, não é? E como teremos visto também, a Rússia colocou na mesa que o aspecto da segurança, da segurança europeia, segurança militar, que a Rússia exigiu em dezembro, já não está na mesa. As coisas já mudaram, então a sentar-se à mesa a Rússia com o Ocidente será para resolver, para responder aos novos desafios, né? Tendo em conta o novo landschaft político-militar naquela região. Exato. Acredita que Zelensky poderá abrir mão, portanto, das regiões, por exemplo, do Donbass? A Crimeia, querendo como não, já praticamente não tem grande poder, embora também a região da Luhansk e Donetsk também não tenha, digamos, perdeu controle, mas por uma questão de orgulho nacionalista, acredita que pode abrir mão. O que é antefé? Olha, muito sinceramente, eu entendo essa questão e é legítima quando as pessoas só têm acesso a uma parte da informação. Há, neste momento, claramente um bloqueio total da informação do outro lado, do lado russo. E eu tenho bases para dizer que, na verdade, Zelensky não decide nada neste momento. Zelensky não tem decisão de nada. O que está a acontecer é ele está a fazer a melhor coisa que ele sabe fazer. O papel de presidente. Certo. O papel de presidente. Tanto aquelas apresentações, discursos no Congresso, no Parlamento Europeu e por aí fora. Portanto, Zelensky está a exacerbar, está a criar na consciência global, de massas global, a ideia do presidente, do mártir, do grande resistente contra digamos, a barbaridade russa e por aí fora. Mas no terreno, neste momento, ele não tem que abrir mão de coisa alguma, porque a posição não é de vitória. É uma posição, se for a ver, para experts mais independentes, até ocidentais. Existe uma coisa que é um coronel francês da NATO, que é o Jean Beau, podem ver isso na internet, conhece muito bem a situação, faz uma descrição muito clara do que está a acontecer no teatro de guerra, propriamente dito. Portanto, não há uma... Quer dizer, a única coisa que Zelensky poderá assinar é um acordo de capitulação, na verdade. É de capitulação. Porque não se vê em que, quer dizer, tanto da posição russa, porque a Rússia já disse que aquele é um poder, é um regime nacionalista, neonazi, como é que se diz? De consumidores de drogas e por aí fora. Então não estou a ver como é que se pode sentar à mesa e assinar um acordo de paz, um acordo que possa ser implementado, uma vez que já se assinou dois acordos previamente, o Minsk I e Minsk II. Certo. Estes acordos não foram implementados. Então onde é que está a garantia de que o possível acordo agora poderá ser implementado? Portanto, eu acho que estas conversações têm esta função. A função principal, que é a maior, de facto, que é salvar vidas, não é? Em termos, pelo menos, de abertura de corredores humanitários. Porque, como os russos têm informado, o regime de Zelensky está a cercar, quer dizer, está a usar a população civil como escudo, não é? E é por isso que há este cerco do exército russo às grandes cidades. Portanto, e isso é dado cá fora como um sinal de resistência feroz do exército ucraniano, ou do Zelensky, quando trata-se, na verdade, de uma questão de humanismo, por mais paradoxal que isso possa parecer. Numa guerra é humanismo, mas é o que está a acontecer. Então, há este cerco que está a ser feito e para ver se aos poucos começam a retirar as pessoas ou tem-se uma tática de meter lá spetsnazis para poder fazer o trabalho. Há quem refira-se que
a possibilidade de uma cimeira, destas negociações, sejam usadas por Vladimir Putin como uma cortina de ferro. Na verdade, não tem nenhum interesse neste acordo, simplesmente quer reagrupar os seus militares e fazer um ataque final mortal. Como analisa estas declarações ou esta percepção? Na verdade, é exatamente isso, só que da parte contrária. Certo. Porque quem deve reagrupar forças aqui não é a Rússia. A Rússia tem forças em quantidade suficiente. A Rússia nem sequer acionou o segundo escalão, a segunda linha de ataque. Portanto, quem está a usar, quer dizer, esta é a manobra da guerra da informação ocidental, quer dizer, pegar, é exatamente a situação em que está a Ucrânia, ela usar estas conversações para poder reagrupar, tentar fazer com que aqueles soldados que estão nos cercos consigam sair digamos, como disfarçados de civis, não é? Porque não tem como reagrupar forças, quer dizer, as forças estão onde devem estar. Não é? E este facto, esta falácia, esta guerra da informação, esta burla, digamos, ao mundo inteiro que se dá como um ponto de fragilidade da Rússia. Veja só, nesta mesma onda, nesta mesma senda, já se veicula que a Rússia terá supostamente pedido apoio militar à China. Sim, circulou esta semana. Exatamente. Mas foi refutado pelo que... Obviamente, porque na verdade eu penso que este é o erro do Kremlin também, porque há vezes que quer dizer, acaba-se jogando quer dizer, a pauta do inimigo, por assim dizer, porque eles lançam isso e quando está Kremlin a refutar, a negar, sempre, quer dizer, fica uma posição um pouco fragilizada, porque estava na cara que isto é uma provocação. Para quem entende, quem conhece o teatro no terreno, sabe que o poderio russo ainda nem sequer está, quer dizer, nem um quinto do poderio é usado, é aplicado no terreno. Então, mas o mais importante disto é passar para a opinião pública internacional que a Rússia não é de facto aquela potência que se diz ser. Ela é frágil, não consegue derrubar um exército ucraniano. Neste momento estão a falar de cerca de 60 mil homens que restam. E eu ponto mais que os que estão não é, no cerco, o maior cerco lá na zona de Donbass. Não é? Portanto, é o que está neste momento a acontecer. Muito bem. Sergei Lavrov, durante esta semana, terá mantido um contacto com o seu homólogo turco. Na verdade, a Turquia está a ter um papel, depois de termos visto a Turquia um pouco titubeante em relação ao seu posicionamento. Ainda aqui no programa que tínhamos abordado este fato, e parece-me que já está a ter um papel, digamos, um pouco, preponderante, de uma ou de outra forma, no que diz respeito a um provável acordo. No entanto, o Sergei Lavrov disse que há a possibilidade de Vladimir Putin sentar-se à mesa com Volodymyr Zelensky, desde que exista efetivamente um plano para se chegar a um acordo e não simplesmente algo que dê resultados, senão simplesmente sentar-se por sentar-se. Isto também, o Zelensky já tinha manifestado esta posição. Acredita que ainda é possível que os dois estadistas possam encontrar-se e que resultados poderiam trazer este encontro? Primeiro, quer dizer, possível mas quer dizer, muito remotamente, porque para iniciar, para começar, é que Zelensky já refutou estas condições colocadas à mesa. Reconhecer Crimeia ele não vai fazer. Então, já por si só isto já coloca em causa este possível acordo. E depois, depende porque Zelensky não é sujeito da política. Como se diz, o Big Boss são os Estados Unidos da América. Não é? Certo. Então, é o Joe Biden que é o real presidente da Ucrânia neste momento. Então, eu não estou a ver como é que, de facto... Bom, por isso que o Lavrov é diplomata, tem que dizer que poderão sentar-se à mesa, não é? Desde que isto traga resultados frutíferos. Agora, temos que ver que o Vladimir Putin é comandante em chefe, né, das Forças Armadas Russas. O exército está a trabalhar no terreno, então sentar-se à mesa tem que ser para refletir ou para chancelar aquilo que está a acontecer no teatro de guerra. Exato. Então, tendo em conta agora, quer dizer, o balanço
que é de facto devastador. A única causa da demora, é que na verdade não é demora, do ponto de vista quer dizer, de guerra com um exército ucraniano, que não era o terceiro exército na Europa, não é, em termos de coisa. Em termos de pujança, depois da Rússia e Turquia e a Ucrânia. Tá? Certo. Para cerca de 20 dias, 21 dias, quer dizer, não é pouca coisa alcançada. Todas as maiores cidades estão cercadas. Portanto, fala de uma perícia, de uma capacidade de guerra muito elevada. Então, não estou a ver porque é que alguém que está em vantagem, em supremacia, não é? Sempre foi assim, possa sentar à mesa para poder discutir assuntos que vão contra, que possam até minar o próprio futuro da Rússia. Porque, por exemplo, suponhamos que se o Zelensky continua no poder, e aí onde vem a questão, a dimensão política, o significado da vitória russa, por exemplo, agora na Ucrânia, é que se os mesmos dirigentes, Zelensky e toda a companhia, que claramente por Moscou foi rotulada de nazi, então como é que se faz uma guerra destas, como é que se faz um ataque destes para depois entregar o poder a eles mesmos? Portanto, um corolário, quer dizer, um desfecho lógico neste conflito seria a troca de poder, de regime, a troca de sujeitos, digamos, de poder da fonte de poder na Ucrânia. Este fato não poderia, portanto, estar a dar uma ideia de que, de uma ou de outra forma, Vladimir Putin estaria a controlar a Ucrânia e a desnudar a sua própria soberania como país? Bom, caso ocorra esta mudança, ainda não é segredo, na verdade, porque o facto de dizer que a Ucrânia tem que ser neutra e o regime na Ucrânia tem que ser no mínimo, não anti-Rússia, no mínimo, não é? Neutro, e depois desta operação militar, sabe-se que não se perdem vidas simplesmente para depois voltar a colocar a coisa no status quo, não é? Tendo em conta que a missão, um dos objetivos é salvar a população russa, porque a população digamos que culturalmente, quer dizer, em termos linguísticos e tudo mais, quer dizer, se vê como russa, e de facto assim é que é, né? Mesmo porque a Ucrânia como tal, Ucrânia como tal nunca existiu. Existiu Kiev, não é? Era a Ucrânia, mas como população, como nação não existe. A Ucrânia é um conglomerado, quer dizer, são pedaços não é? Geográficos colados numa coisa. Já falamos sobre isso, que é a questão da Polónia, da Roménia, da Hungria, não é? E por do outro lado, não é? dos russos. Portanto, dizer que a Rússia iria acabar com a soberania ucraniana não seria, ainda que fosse assim, não seria nada de novo, porque a Ucrânia não é soberana. Exato. Ela não é soberana. Então, tem que se colocar a Ucrânia numa situação em que, pelo menos, não esteja em condições de fazer mal à Rússia. Matamulana, ainda esta semana o presidente Volodymyr Zelensky, o ucraniano neste caso, terá proferido algumas palavras que deixaram meio mundo um pouco receoso, que são naturalmente relacionadas à adesão ou não à NATO. Zelensky teria dito que é uma miragem a sua adesão à NATO e que a própria NATO não consegue defender os seus próprios membros e não vê que a NATO venha fazer alguma coisa por si. Este posicionamento de Zelensky será uma rendição de alguma forma e aceitação tácita de algumas propostas avançadas pela Rússia, que seria efetivamente não aderir à NATO? Bom, Zelensky ou uma manobra, talvez, para poder... Não é. Acho que a coisa mais é tão banal, tão simples quanto parece, na verdade, que ele é muito contraditório, não é? Isso tem muito a ver com as questões que se levantam sobre o estado psíquico dele, se ele de consumo de drogas ou não, porque já há muitos vídeos, há muitas entrevistas onde ele aparece com um comportamento, com uma mímica que narcologicamente, quer dizer, se identifica como
alguém que já esteja sob efeito de qualquer de um estupefaciente qualquer. Mas ok, é que de repente ele vem com este discurso de união, de conversações, não é? De que o povo russo é um irmão, de que os seus ancestrais defenderam juntos Kiev contra a Alemanha e tudo mais, contra o Hitler. E depois, nas tantas, vêm dizer que a NATO não vale nada, de facto, que sente-se traído pela NATO e por aí fora. Mas isto estava claro desde o início. Todos souberam sempre que a Ucrânia não entraria na NATO. A curto e médio plano. O que a Rússia pedia, exigia, era que se dissesse isso. Que se colocasse num papel, juridicamente, que a Ucrânia não entraria na NATO. Então, houve aqui uma provocação. A coisa deixou-se, não é, que a coisa chegasse a esses extremos, porque era esse o objetivo. Porque o que impediu a Zelensky de dizer isso anteriormente, sabendo que existia o tal perigo do ataque, de uma invasão russa? Sabendo que, de facto, não haviam condições para a Ucrânia entrar na NATO. Esta situação de hoje estar a dizer que já está a ponderar uma neutralidade. Não podia ter feito isso há muito tempo. Mas não fez porquê? Porque ele não é, não é quem está no leme na Ucrânia. Quem está a mexer os cordeirinhos. Exatamente, os cordeirinhos são mexidos pelo Uncle Sam. E uma prova disso, como eu já tinha dito antes, que é imoral, na verdade, muito mesmo, porque é o facto de próprios Estados Unidos da América, o Ocidente, estar ainda a aprovar pacotes e pacotes de financiamento na área bélica, não é? Se quiser, só para dar uma coisa, vejam que esse dinheiro todo não vai entrar nas contas do governo ucraniano, não é? Das contas do cofre, quer dizer, parte dela sim pode entrar, mas o grosso sai diretamente da Reserva Federal Norte-Americana, do orçamento norte-americano, para as indústrias bélicas norte-americanas, para poder mandarem as armas para a Ucrânia. Tanto, estava aqui a ouvir estava a ver uma análise daquilo que é a proporção destes valores. Isto é 1 para 7, quer dizer, só a sétima parte, não é que vai para questões humanitárias. O resto vai para a área bélica. Tanto, no fim do dia, é a indústria bélica norte-americana e ocidental que está a ganhar. Agora, o que acontece com essas armas na Ucrânia já não importa a ninguém. Tanto mais que estamos a ver agora que há muita arma norte-americana e ocidental que os russos estão a apreender, são troféus de guerra. Exato. Mesmo para finalizar este tema, esta semana também ficou marcada, portanto, pela declaração de Joe Biden em relação a Vladimir Putin. Terá dito num dos eventos, Matamlan estava a dizer muito bem, que há investimentos em termos, aliás, financiamentos a esta guerra. Joe Biden assinou um documento no qual financiava em $800 milhões armamento para a Ucrânia, e durante este evento ele terá referido-se ao fato, chamou, portanto, Vladimir Putin de criminoso de guerra. Sim. E estando, portanto, Matamlan numa situação em que está-se a dar passos para a resolução do conflito, e de uma ou de outra forma este conflito acaba abarcando, sim, Vladimir Putin e Joe Biden, tendo em conta o papel que ambos têm para o país em concreto, que é a Ucrânia. Não será colocar mais água na fervura para uma situação em que se pretende haver uma saída airosa? Bom, água na fervura, até porque quer dizer, acaba terminando coisa, não é? Mas olha, de facto, esta narrativa é uma narrativa que vem sendo montada, e por isso que vem sendo montada já há algum tempo. E não é de hoje. A coisa já começou na Síria. Na Síria, com os famosos casos de ataques químicos. Eu vou chegar lá. Ataques químicos, que a Rússia está a usar armas químicas para a população, que é o Bashar al-Assad, na verdade, né? Depois, com o apoio da Rússia, a usar armas químicas contra a população inocente, civil. Depois tivemos os casos de Litvinenko na Inglaterra, tivemos o caso do Navalny? Do Litvinenko primeiro, depois foi o dos
do espião russo também, que esqueci-me agora do nome, também do Salisbury, o Skripal. O Skripal. O Skripal. E depois tivemos o assunto de Navalny. Portanto, todos estes casos nunca foram provados. Todos foram mediáticos, mas quando se chama a razão, quando se pedem as provas, quando se solicita uma investigação conjunta, objetiva, ela não acontece. Então faz parte desta narrativa. E já agora, na questão na Ucrânia, já se está a falar que a Rússia vai usar armas químicas para poder, para poder revirar a situação terrível em que a Rússia se encontra na Ucrânia. Portanto, passa-se a informação de que a Rússia está a sofrer baixas na Ucrânia. Portanto, a Rússia e Vladimir Putin estão desesperados para ter uma vitória. Então, vão ter que recorrer a armas químicas para poder vencer. Está-se a preparar a cama, como se diz, não é? Já se vem lançando aqui que, olha, que há crimes de guerra estão a ser cometidos, mostram vídeos com cadáveres, mostram hospitais, escolas, creches a serem abatidas, supostamente pelo exército russo, mesmo para poder sustentar esta narrativa de que Vladimir Putin é criminoso de guerra. Portanto, a única coisa que chama a atenção esta declaração é mesmo para o facto de se esperar, possivelmente, em curto prazo de tempo, uma provocação do género. Portanto, e ele disse isso, de facto, de uma forma muito estranha, porque põe-me a questionar se de facto o Joe Biden também, quer dizer, já suspeito que ele não seja também o presidente, quer dizer, não seja quem tem a última palavra naquele país. Já sabemos que há grupos de interesses naquele país e que talvez obriguem ele a dizer aquilo que tem que dizer, porque a jornalista perguntou-lhe sobre o assunto. Exato. Ele não respondeu na altura. E quando terminou a entrevista, saiu e regressou para responder. Exato. Porquê? Porque depois não é? Porque também é uma questão mercantil, porque ele tem que angariar fundos para a campanha eleitoral que está a portas. Do próximo ano. Exatamente. Não, já este ano, mas no outono. Exato, está a falar das intercalares norte-americanas, exatamente. Então, quer dizer, quando ele volta para depois dizer o que disse sobre Vladimir Putin, quer dizer, levanta questões. Será que alguém lhe disse lá, bateu-lhe coisas, que senhor, volta, vai dizer isto ou aquilo? Não é? E depois foi já de uma forma mais detalhada no encontro com os irlandeses lá, a dizer aquilo que disse. Tanto, de um modo geral, eu acho que, sob o ponto de vista de relações interpessoais, com Vladimir Putin, penso que quer dizer, em condições normais é um tiro no pé, quer dizer, corta praticamente qualquer possibilidade de se sentarem e conversarem. Mas, apesar de conhecer Vladimir Putin, quer dizer, se a conversa possível, o encontro possível tem que ver com interesses da Rússia, ele não olha para essas questões pessoais. Não? Portanto, esta semana também, mesmo a terminar este assunto, avançou-se uma possibilidade de o presidente Vladimir Putin também estar a padecer de algum tipo de distúrbio psicológico. E a imprensa internacional esteve a lançar este fato. Será esta guerra mesmo contra a informação? É fantástico. Eu tenho visto muitos vídeos, muitas entrevistas, e até com pessoal como por exemplo o Kasyanov, o antigo primeiro-ministro russo, que trabalhou até com Vladimir Putin há 18 anos, não é? Está-se a desenhar esta imagem de um Vladimir Putin paranoico, não é? Que desconfia de todos e tudo, e que, portanto, não passa disso. E vou ser sincero, pelo que tenho visto, isto está a funcionar. Porque há muita gente que de facto encara Vladimir Putin é um diabo aos olhos de muita gente, porque só, quer dizer, ela é preparada para isso, ela é de facto desinformada. Então coloca-se esta imagem de Vladimir Putin paranoico e desamparado, assim como tem visto as imagens que dizem que há uma avalanche na Rússia contra a guerra, não é?
quer dizer, a polícia está aí a prender pessoas e tudo mais. Só por uma coisa, se tiver visto na quinta-feira, na sexta-feira, aliás, ontem, terei visto o concerto, não é, em Moscovo, onde a população russa, aquela que é a população russa de verdade, cerca de mais de 200 mil pessoas saíram comemorar quer dizer, os 8 anos do regresso da Crimeia e, ao mesmo tempo, a dar o apoio ao exército de Vladimir Putin na questão da operação na Ucrânia. Portanto, são dois polos diferentes. São dois polos diferentes. Esta é uma narrativa que se cria mesmo para, quer dizer, demonizar Vladimir. Já vem há muito tempo a ser feito isso, né? Já vem há muito tempo. Muito bem, analisamos, portanto, o nosso primeiro bloco em relação a este caso da situação na Ucrânia, e são dados que fomos lançando esta semana, que foram ocorrendo aqui com o José Matimulano, fomos observando, e nós vamos dar seguimento daqui a um minuto depois do nosso intervalo a esta questão tanto da Ucrânia, mas na perspectiva das relações com Moçambique. É que esta semana a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, terá abordado a questão do posicionamento da pressão que Moçambique tem estado a sofrer no sentido de posicionar-se em relação ao lado que defende neste conflito ucraniano. Não sai daí, em um minuto, e voltamos já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Lipanisi kama kungu ya Davilosi, shikwembu kulu kumaja. Timbongolo ni tuhumu timjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Muito bem, regressamos para o segundo bloco do nosso debate internacional. Como disse, estamos aqui com José Matimulano, nosso comentador residente no nosso programa, e hoje estamos a debater mesmo sobre a questão do conflito ucraniano. É porque é um assunto de interesse também de Moçambique, tendo em conta o fato do país estar tanto na rota em diversas nuances, sejam elas económicas, sejam elas políticas. Vamos mesmo olhar para este aspecto político. É que durante a semana o embaixador norte-americano em Moçambique terá invocado até o nome de Samora Machel para poder justificar a necessidade de Moçambique poder colocar de que lado está o país em relação à defesa a este conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E, em resposta a este fato, a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, terá dito que Moçambique não vai sofrer pressões em relação ao seu papel ou à sua posição neste caso. José Matimulano, este assunto está a extravasar os próprios contentores dentro do conflito, já está a abarcar outros países. Os países africanos, na reunião das Nações Unidas, da plenária, terão, portanto, a grande parte, incluindo Moçambique, colocados na neutralidade.
este assunto, este fato, e o fato da Verônica Macama aparecer e dizer que não vai ceder a pressões, o que é que poderá estar a significar do ponto de vista como o país Moçambique que é estrategicamente, em termos da sua posição geoestratégica? Bom, primeiro dizer que de facto é de louvar esta decisão mas muito ponderada, e não é só ponderada, ela digamos, corajosa de Moçambique, não é? Atendendo a situação de Moçambique, não é? De dependência de Moçambique, em não se, quer dizer, não condenar, não se posicionar de forma favorável ou não, quer dizer, a neutralidade de Moçambique. Mas como sabemos, a neutralidade, neste caso em concreto, é tida pelo Ocidente como estar a favor da Rússia. Isto, que não haja equívocos, porque se assim não fosse, não haveria esta pressão para que realmente se posicionassem, se dissessem não à Rússia. É por isso que eu repito que é uma situação muito de louvar, uma decisão sábia. Argumentos que Moçambique traz, que a Verônica Macama esteve a dizer, são também muito inteligentes, muito válidos e são robustas, os argumentos são robustos, porque Moçambique já viveu, está a sofrer até uma situação, não é, de conflito, e não quer também, quer dizer, colocar-se no lugar daqueles que têm criticado Moçambique, ou uma das partes, não é, para a coisa. Então, portanto, é um argumento muito forte. Agora, estrategicamente, o que é que isto dá a Moçambique? Dá a Moçambique, por um lado, não é, certos problemas que estão, não é, do lado ocidental, dos parceiros ocidentais que têm uma grande influência neste país, no sentido em que, bom, alguns projetos, alguns apoios, digamos, do Ocidente poderão ter mais condicionalismos, não é? Poderão ter mais condicionalismos. Por outro lado, abre uma, quer dizer, uma porta, uma janela, deixem aberto uma possibilidade, não é? Que já não é uma miragem, não é? Quer dizer, porque o mundo, o que está a acontecer agora de facto está-se a refazer a arquitetura global, não é? Portanto, não só política, mas também, principalmente, económica. Não é? Então, Moçambique poderá ter uma voz muito forte, uma voz muito bem alta para poder não é, ser beneficiário ou não de certos apoios ou da cooperação, de parceria com a Rússia e com outro bloco, quer dizer, porque o mundo não é só o Ocidente, não é? Como temos visto ainda hoje, eu estava a ver aí uma entrevista, uma reportagem na Euronews, se dizia que por causa do programa espacial, não é, para Marte, entre a Rússia e a Agência Espacial Europeia, em que culminou a reportagem com o dizer de que uma Rússia sozinha, cada vez mais uma Rússia sozinha na Terra, não é, diz também que vai avançar sozinha para o espaço. Portanto, isso dá de facto aquela imagem do sentimento europeu, não é, que acho que são o centro do mundo. Portanto, se não se está com a Europa, então não se está com o mundo. Não é? Se você está fora daquilo que é o grupo dos amigos da Europa, você não tem um espaço digno no mundo. Portanto, não é isso. Moçambique está numa situação em que pode e tem já tem um argumento muito forte para poder abraçar um projeto que está agora a ser desenhado, não é, do resto do mundo. Portanto, exato. Sim. Então, e uma outra questão que acaba surtindo aí é o fato de que Moçambique está, conforme sabe o Matemelano, tem aspirações de ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a questão que se coloca também é se esta posição de Moçambique não poderá minar essas aspirações, tendo em conta, como estava a dizer, a forma como são cozinhados os consensos na ONU para poder ter acesso a isto. Não vai prejudicar, de uma ou de outra forma, ao país, na sua ótica? Bom, primeiro dizer que o ser membro
ainda que não permanente, do Conselho de Segurança da ONU, apesar de ser tanto ponto prestigioso, mas não é uma situação indispensável. Não é. Bom, ficaria nos anais, poderá ficar nos anais. Moçambique já foi membro do Conselho de Segurança, não permanente do Conselho de Segurança da ONU, mas não muda nada para aquilo que é a realidade do país. Portanto, é uma moeda, portanto, por isso que eu digo que a decisão moçambicana foi muito corajosa, porque o que estava em causa era muito mais do que simplesmente um lugar, um mandato, digamos, no Conselho de Segurança da ONU. E, por outro lado, isto traz aqui ao aberto aquela questão que sempre discutimos, que sempre se disse, que as decisões dos órgãos, das instituições internacionais, das organizações internacionais, aquelas que são tidas como unânimes, como resolução dos grandes países, ou da maioria dos países do mundo, elas nunca foram objetivas. Porque todos os países, praticamente todos, não é, sempre sofreram pressões dos Estados Unidos da América, da Europa, para poder votar a favor desta ou aquela resolução que acomodasse o bloco ocidental. Porque estes países não são independentes, estes países não são soberanos, dependem muito da questão da Europa. E já ouvi o Lavrov muitas vezes dizer que, de facto, a votação foi esta, mas debaixo da mesa, lá nos bastidores, os ministros, os representantes lá, os diplomatas destes países diziam que, davam força à Rússia, continue, mas não tínhamos como votar de outra forma, porque apertaram-nos os calos, não é? Portanto, Moçambique também está agora a sofrer essa pressão, mas é uma questão só de decidir-se, até que ponto ser membro do Conselho de Segurança, ainda que não permanente, é tão importante assim. Portanto, acho que é um começo, devemos encarar isso como um começo da luta pela soberania, né, nacional, né, que é longa essa luta. Muito bem, não menos importante também foi o fato de uma ou outra forma, Moçambique acabou estando envolvido no conflito, tanto militar, aliás, este conflito militar que está decorrendo na Ucrânia, pelo fato de que um dos filhos da pátria, o empresário Álvaro Cossa, terá sido sequestrado na Ucrânia e foi restituído à liberdade. O empresário moçambicano de 30 anos, o empresário moçambicano há 30 anos a residir na Ucrânia, terá ocorrido isto. Podemos considerar que são efeitos, não diríamos secundários, mas danos colaterais deste conflito que está a ocorrer na Ucrânia? Não, da mesma maneira como há outros cidadãos de outros países também que passaram por essa situação, quer dizer, dos estudantes africanos da Tanzânia e por aí da Nigéria, que estiveram também encurralados lá, e aliás, andam muito, tem-se diz que a Rússia como é que se diz? A Rússia que impedia que esses estudantes saíssem daquelas zonas, e não queriam receber, levantavam a questão do racismo e tudo mais, mas na verdade a coisa é diametralmente oposta, não é? E não se publicou na mídia, não apareceu na mídia global, tanto mais que não interessava a eles, mas a Rússia chegou a mandar um comboio blindado, não é? para resgatar estudantes africanos, e não só, não é? Que depois chegaram de Kharkiv, se não me engano, que era para a Crimeia, depois da Crimeia para Moscovo, quer dizer, uma operação altamente sigilosa, porque sabia-se que esse seria o ponto de provocação. E é uma zona em que já estavam também os soldados russos. Portanto, se aqueles cidadãos morressem, seria muito difícil de provar que não foram russos que fizeram aquilo. Então tiveram que criar uma operação clandestina muito sigilosa para ir buscar essa gente em um comboio blindado para qualquer eventualidade de ataque não sofressem. Tanto mais que neste momento, acho que também ocorreu aí a questão da morte de um suposto jornalista da New York Times, não é? Numa zona em que
de todo não há soldados russos. Tanto Exato. pergunta-se, depois tentou-se acusar a Rússia disso, mas ele tinha um colega que quer dizer, só sobreviveu e contou a história. Encontraram o crachá da New York Times, mas o New York Times que não conhece aquele jornalista, não é funcionário seu, portanto é um espião, não é? E mais ainda na questão da mídia, a Fox News neste momento nos Estados Unidos da América é o canal que procura trazer mais ou menos aquilo que é um pouco de objetividade nesta história toda. E mandou um correspondente seu, né, um operador para a Ucrânia, também numa zona em que não estão os russos praticamente, e o homem morreu. O coisa oficial é que ele esteve debaixo de fogo. De fogo de quem e tudo mais já não se diz. Mas porquê? Porque potencialmente a Fox News traria certas verdades que não são cômodas neste momento. Então há este abate daquilo que são fontes alternativas. Mas veremos daqui a pouco, quando as pessoas começarem a sair de facto das zonas daqueles cercos, poderão relatar de viva voz ao mundo inteiro o que está realmente a acontecer. Se as pessoas estão com medo do regime de Zelensky ou com medo de Vladimir Putin ou das forças russas. Muito bem, já mesmo a terminar, vamos analisar também as declarações dos presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi e Cyril Ramaphosa da África do Sul, que mantiveram um encontro ao longo da semana e ambos abrem espaço para intermediar, são disponíveis para intermediar o conflito russo-ucraniano, demandaram, portanto, estão prontos para poder fazer isto, já solicitaram, pelo menos de forma informal e através dos meios de comunicação social, manifestaram essa disponibilidade. Moçambique a intermediar um conflito dessa dimensão. Como é que olha um país pequeno e que tem os seus conflitos e que ainda também não estão resolvidos? Então, como é que olha para esta posição? É simbólico, não é? A África, mais pela África do Sul, né? Moçambique de facto não está em posição de mediar um conflito, não é, militar na Rússia, e não, seja onde for, não é? Neste momento, não é? Primeiro tem que, apesar de ter uma experiência de conflitos, não há dúvidas, pode dizer alguma coisa, mas como um jogador-chave, como mediador-chave no conflito, não. Mas talvez como um conselheiro, não é? A reboque da África do Sul, por exemplo. A África do Sul também a fazer uso daquilo que são os seus direitos como membro do BRICS. Não é? Isso é que pode ser, mas agora como um conselheiro-chave, um mediador-chave, penso que ainda é cedo para isso. Temos muito para fazer aqui dentro. Então acho que todos os esforços devem ser mesmo para tentar colmatar, quer dizer, resolver a questão cá dentro. Muito obrigado, José Matamulano. Últimas considerações para si? Bom, últimas considerações. É de facto para que preparemos todos mesmo, quer dizer, porque o mundo já não é aquilo que era. Podemos já notar hoje, ou só podemos notar com a questão da subida de preços de combustíveis, não é? Da alimentação e tudo mais, mas o meu apelo é a todos, principalmente estudantes, jovens, que procurem o conhecimento propriamente dito, procurem quer dizer, tornar-se mais eruditos, mais independentes, que é o conhecimento que nos liberta. Então, com a manobra, com a manipulação da informação que existe, temos que estar preparados para poder detectar, para podermos defender no dia do amanhã, porque as coisas não serão fáceis, mas a esperança é essa. A única esperança é que nós nos preparemos para poder enfrentar aquilo que nos espera já o dia de amanhã, que é hoje. Obrigado. Muito obrigado, José Matamulano. Diz um ditado que no campo da guerra a primeira vítima é a verdade. É verdade. Então esperamos que esta verdade não morra neste conflito e nestes aspectos, que nós possamos efetivamente um dia conhecermos a verdade, e aqui tentamos, ao nível do nosso programa, trazer aquilo que são fatos, pelo menos a de verdade, tentando analisar a posição, as diversas posições
em relação a este conflito e continuaremos, como sempre, a trazer mais dados e trazer mais discussões, trazer mais elementos para si, prezado internauta e telespectador. Queremos desejar a continuação do ótimo final de semana, neste sábado. Com votos de voltarmos a encontrar dentro de 7 dias, aqui no seu canal de eleição. Não perca, amanhã, aqui, aliás, mais tarde, não deixa de assistir ao programa, portanto, Prateleira Artística, mais tarde, bem como ao Jornal da Noite com, portanto, Jackson Machai. Não perca também amanhã no domingo, aliás, quando forem de 11 horas, o programa Viver a Vida com Valor de Macueve, o Jornal da Noite, bem como o debate político aqui na FTV. Boa tarde, estamos juntos, até a breve.